pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Oh, que coisa boa, gente! Nós estamos aqui para o último estado da região norte. Enfim, nós chegamos ao sétimo estado, o estado de Tocantins, que é o estado mais recente do Brasil. Claro que Roraima e o Amapá são do mesmo dia, ou melhor, da mesma data, do mesmo ano, 1988. Acontece que Roraima e o Amapá já existiam enquanto territórios. Já Tocantins foi um desmembramento do estado de Goiás. Então ele não existia do jeito que vocês estão vendo neste mapa. Ele era o norte do estado de Goiás. Então um estado criado a partir do zero, ok? Esse estado de uma beleza extraordinária, de regiões muito famosas, como o Pico do Papagaio, que é ao norte do estado, região do Brasil de maior conflito pela posse da terra. Aqui nós também temos a maior ilha fluvial do mundo, a maior ilha formada por rios do mundo, que é a ilha do Bananal, com quase 20 mil quilômetros quadrados, exatamente. Esse estado que tem cerca de 280 mil quilômetros quadrados, ele é um pouquinho maior que o estado de São Paulo. E nós temos então essa grande ilha formada a oeste pelo rio Araguaia e a leste pelo rio Formoso. Então aqui uma ilha de quase 20 mil quilômetros quadrados. Outra área importante ao leste do estado, na fronteira com o estado do Maranhão, região chamada Jalapão, onde nós encontramos grandes dunas, aquela sensação de deserto, uma água cristalina, quedas d'água fantásticas. Lembrando que o estado de Tocantins, ele forma, junto com a Bahia, o Piauí e o Maranhão, a região do Brasil que mais se desenvolve, uma das frentes pioneiras do país, que é a região chamada de Mapitoba, do sul do Maranhão, sul do Piauí, o Tocantins e o oeste da Bahia. Então, uma região de desenvolvimento recente, extremamente importante. Claro que tem seus problemas, sobretudo a violência no campo, no norte do estado, já que essa é a região que mais morrem jagunços, paulistas, grileiros, poceiros, no conflito pela posse da terra, que parece perpétuo na história do Brasil. Bom, feita essa apresentação, vamos aos dados, onde nós podemos comparar com os demais estados da região norte e, na medida em que a gente for andando, com os demais estados brasileiros. Então, como eu disse, é uma área de quase 280 mil quilômetros quadrados, perfazendo pouco mais de 3% do território brasileiro. É ligeiramente maior do que o estado de São Paulo, bastante dividido, 139 municípios, tem uma área de conservação interessante, cerca de 15% do estado, é menor do que as outras unidades da região norte, mas também ele já tem uma vegetação em transição entre a floresta amazônica e o cerrado. São mais de 37 mil quilômetros quadrados de área de preservação. Uma população de aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, perfazendo 0,75% da população brasileira. A taxa de analfabetismo é absurda, a do Brasil de 8,5% já é ridícula. Ele tem uma taxa de analfabetismo de 1/8 da população. Em cada 8 habitantes do estado de Tocantins, com mais de 15 anos, um não sabe ler e escrever. Algo pavoroso, parece um filme de terror. Não se gosta muito de estudar no estado de Tocantins. Com 8 anos ou mais de escolaridade, apenas 50% da população. A média brasileira já é pavorosa,
de 55,5%, o do Estado é pior, 50%. O Estado precisa investir muito mais em educação se quiser no futuro se destacar. A taxa de mortalidade infantil é outra tristeza, a do Brasil, um dos poucos países do mundo em que a taxa vem aumentando na contramão da história, é de 15 por mil. No estado de Tocantins, ela é de 17,5 por mil, bastante elevada, sobretudo quando comparamos com áreas mais adiantadas do mundo. O produto interno bruto representa cerca de 0,4% do produto interno bruto brasileiro, que nós já sabemos que é de 12 trilhões e 800 bilhões de reais. O seu PIB é bastante modesto, mas é uma das maiores economias da região norte, com quase 57 bilhões de reais produzidos anualmente. Só que a sua população, quando comparada com esse PIB, faz com que a renda per capita se aproxime dos 40 mil reais por ano cada habitante. Seria satisfatório, evidentemente, se não houvesse no Brasil a concentração de renda. Como há concentração de renda, então nós temos problemas muito sérios. Tanto que no estado de Tocantins, 34% da população ganha até um salário mínimo, que é crime pela Constituição da República Federativa do Brasil. A média brasileira é de 24%. Tocantins, dos estados que nós analisamos, é o pior. 34% da população criminosamente tem que viver com menos de um salário mínimo. Lembrando que a renda per capita brasileira é de quase 66 mil reais, ou seja, 5 mil reais para cada habitante brasileiro. Isso é consolidado, isso não é um dado estatístico futuro. Gente, isso é consolidado. Mas o país, como vocês sabem, tem a pior distribuição de renda do mundo e com o atual governo tende a piorar, já que ele não tem esse conhecimento, essa sensibilidade. A arrecadação de impostos, sobretudo o famoso ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ele representa aproximadamente 8% do PIB do Estado, são 4 bilhões e 900 milhões arrecadados neste imposto por ano, enquanto no Brasil, como já sabemos, ele é de 1 trilhão e 27 bilhões de dólares, dinheiro suficiente, por exemplo, para trocar quase 4 meses da economia brasileira, do orçamento brasileiro. E diz o governo que não tem dinheiro, né? Só Deus sabe por que não tem dinheiro. Em relação aos veículos, nós temos uma frota de quase 560 mil veículos registrados com impostos pagos, enquanto no Brasil, como sabemos, é de 85 milhões de veículos, logo é uma frota bastante modesta. Em relação às rodovias, sobretudo a malha federal e estadual, o Estado tem modestos 15.100 quilômetros de estradas federais e estaduais, enquanto no Brasil nós temos mais de 300 mil quilômetros, ou seja, o Estado tem apenas 5% das rodovias de melhor qualidade do país. A pavimentação é muito abaixo da média nacional, apenas 45% das estradas federais e estaduais do estado de Tocantins são asfaltadas, enquanto a média brasileira é de 59%, portanto bastante abaixo. O policiamento é bem melhor do que a média brasileira. Na média brasileira, para cada 100 mil habitantes, nós temos 272 policiais. No estado, nós temos 412, ou seja, uma força praticamente 50% maior do que a média brasileira. E isso se reflete, evidentemente, na taxa de homicídios. Como a gente sabe, a região norte é uma área problemática, mesmo assim a taxa de homicídios do Brasil é de 24 homicídios para cada 100 habitantes. No estado ela é de 19, portanto está bem abaixo da média nacional, o que é um índice louvável.
A população carcerária é bem pequena comparado com a brasileira e com a população do estado. Atualmente a gente tem 3.560 pessoas no cárcere, enquanto no Brasil a população carcerária é de quase 807 mil pessoas. Lembrando que o déficit prisional é muito pequeno no estado, de 878 pessoas que estão condenadas, mas não cumprindo pena na cadeia, enquanto a média brasileira é de inacreditáveis 330 mil pessoas. Por isso, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do estado é praticamente 0,700, enquanto a média brasileira é de 0,730. Numa prova, é como se o Brasil tirasse em qualidade de vida 7,3 e o estado de Tocantins 7. Ou seja, está na média, um pouquinho abaixo, mas está na média. Isso tem a ver principalmente em relação aos dados da segurança pública. Ok, gente? Nós vamos ficando por aqui. Encerramos os 7 estados da região norte. Percorremos um a um. Mas eu ainda não vou começar a região nordeste, onde nós faremos primeiro análise geral, depois nós faremos um a um os 9 estados. Eu ainda vou trazer uma lista com a população projetada para 2019 e a população das capitais também atualizada para 2019. Depois a gente começa a região Nordeste. Mas relembrando, nós vimos o Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Nesta ordem está à sua disposição. Até a próxima aula. Tudo de bom. Fiquem bem. Tchau, gente!